Opa. Vamos assim, serenando nossos corações, esquecendo todas as turbulências que possivelmente tenhamos passado. Vamos nos aquietando, nos ouvindo para poder ouvir Jesus neste tempo tão sublime, onde nós estamos exercitando, Senhor, o amor. E com gratidão a Ti, nós vamos agradecendo pelo dia de hoje, por estarmos aqui neste momento, reunidos, Senhor, em Teu nome, por estarmos aqui, Senhor Jesus, já com a vontade acionada, para aprendermos as Tuas lições tão amorosas. E assim, Senhor, nós vamos vibrando por todos os irmãos que aqui foram nomeados, aqueles outros, Senhor, que passam por desafios, por necessidades, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que ainda não descobriram em Ti o poder da calma, o poder da pacificação. E com esses corações nossos mergulhados na gratidão, nós vamos dando início nos trabalhos desta noite e nos estudos. Que a Sua paz, Senhor, permaneça em nossos corações. Muito obrigada, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Obrigada, Nina. Lu, está com a palavra, Lu. Boa noite a todos. Jesus nos ampare, nos proteja. Por mais corrido que seja, nós estamos aqui. Mas está ótimo, vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Vou compartilhar minha tela. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a atuação dos espíritos, dos espíritos nos fluidos através do pensamento. Então, o foco da atuação dos espíritos, pensando aí no magnetismo, pensando na atuação, né, no passe, tudo aquilo que nós falamos é pensamento. E aí os espíritos deixam, o Kardec deixa muito claro aqui na Gênese, que as duas principais ferramentas no passe é o pensamento e a vontade, né? O Emmanuel tem um livro com esse título, vale a pena a leitura, né? Para a gente entender os princípios aí da atuação do pensamento. Então, a gente consegue aglomerar energias, combinar, dispersar, organizar de acordo com o nosso pensamento. O Kardec teve um contemporâneo, que foi o Bosano, Ernesto Bosano, que, na verdade, o Bosano foi um pouco depois, né? O Ernesto Bosano foi um italiano que escreveu muito sobre isso, né? Na verdade, ele escreveu sobre pensamento e vontade. Emmanuel escreveu sobre pensamento e vida, né? Tem um livro chamado Pensamento e Vida. Mas o Bosano falou de pensamento e vontade porque ele fala da endoplastia. Então, ele fala do pensamento que cria forma, ou seja, é uma materialização do magnetismo de forma que ele possa ser até visível, palpável em algumas situações. Então, os processos de cura, a atuação do passe, ela segue princípios muito parecidos.
Então, os espíritos eles vão manipular os fluidos, as energias, e vão fazer com que essas energias, algumas vezes eu falo energia, fluido, para simplificar a questão, né? Mas a gente vai perceber que os espíritos eles vão condensando esse fluido através do pensamento e a vontade para combinar, então, né, com o nosso próprio organismo, com o nosso perispírito, com o nosso corpo físico. Então, é daí que vai surgir o processo de cura, ou, no mínimo, né, o restabelecimento do equilíbrio, a harmonização do perispírito, nosso próprio equilíbrio interior, porque nós estamos alinhando os nossos centros de força. Então, o simples fato de nós, por exemplo, sentarmos lá na casa espírita, entrarmos em prece, começarmos a nos mentalizar algo superior, nós, então, estamos alinhando os nossos centros de força e, a partir daí, nós estamos permitindo com que o fluido cósmico universal, as energias que estão no ambiente da casa espírita, elas combinem com o nosso organismo, equilibrando, então, aí os nossos centros vitais. Então, olha como é importante isso. Por isso que a gente fala que só pelo fato de nós estarmos dentro da casa espírita, nós já estamos mergulhados em um campo vibratório, um campo magnético superior. E aí, se nós nos permitirmos entrar nessa sintonia, nós já estamos tomando passe, né? Porque nós já estamos, então, harmonizando o nosso corpo perispiritual e, consequentemente, o nosso corpo físico. É por isso que é muito comum nós percebemos as pessoas saírem da casa espírita dizendo que se sentem mais leves, né? Se sentindo mais harmonizadas, mais equilibradas, um mal-estar foi embora, uma dor passou, porque realmente essa harmonia, nós conseguimos com ela harmonizar o nosso corpo e a nossa mente, o nosso espírito. O grande desafio é que, eu me lembro uma vez que participando de um trabalho de cirurgia espiritual de um médium que recebia o Dr. Fritz, o espírito diz assim, é que nós oscilamos muito, nós somos os altos e baixos, né? Alguém perguntou para ele por que a gente adoece, por que a gente se desequilibra, e aí ele achei coerente a fala do espírito, ele fala, mas ninguém mantém o equilíbrio o tempo inteiro, né? Então, hora você está bem, hora você está harmonioso, e tal, e de repente a gente cai a nossa vibração, né? Hoje a gente tem um grande vilão que é o obsessor eletrônico que todos nós temos, né? Antes a gente chamava ele de WhatsApp, de celular, né? Hoje não é o celular o obsessor eletrônico, sozinho, é tudo que tem dentro dele, né? Então, eu tenho a Netflix dentro dele, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, eu tenho o LinkedIn, eu tenho tudo dentro do meu celular, e cada hora é um plim, é uma mensagem, uma informação, a bomba que explodiu, o presidente que fez isso, é a creche que aconteceu aquilo, o lugar que pegou fogo, pessoas que morreram, e tudo isso, né, vai contaminando a nossa atmosfera psíquica. Então, a nossa vulnerabilidade nessas questões todas, ela está muito maior. Antes, a gente podia até acreditar que silêncio é prece, hoje não é mais, né? Porque em silêncio a gente vai olhando o celular e aí as coisas vão complicando a nossa vida, né? Bom, então, lembrando que o pensamento ele é a grande oficina ou laboratório, né, da vida espiritual. Então, algumas vezes, essas transformações, elas resultam de uma intenção. Tá? Então, quer dizer, o que é a intenção? É quando Jesus vira, né, para as pessoas e diz, você acredita que você pode ser curado? Você tem fé? Então, qual a intenção? Porque quando a intenção é conjunta, da espiritualidade, junto com a minha intenção, o processo pode acontecer se eu tiver somado a isso o merecimento, né? Por isso que algumas pessoas são gravemente doentes, têm as suas dificuldades, mesmo assim
podem não restabelecer a saúde no tratamento na casa espírita. Então, às vezes a gente fala só de 2 elementos, né? Parte a espiritualidade, parte a sua vontade, ou o seu esforço. Mas tem um terceiro elemento que às vezes a gente esquece de dizer, né? Que é a questão do merecimento, se é realmente para a pessoa, se ela tem o momento espiritual para superar esse desafio. Porque, de repente, nós estamos diante de um indivíduo que ele não vai sair dessa, né? Ele vai ter que passar por essa prova, por esse desafio, e o máximo que nós vamos fazer é aliviar o sofrimento dele. Eu lembro, certa feita, na Casa Espírita, que nós tínhamos um trabalho de assistência, né, de paz, magnetismo, um trabalho intenso, bem estruturado, e aí um amigo da Casa Espírita, ele chegou e falou que alguma coisa com ele não estava bem, né? Ele não sabia o que era, mas alguma coisa não estava bem. Ele tomou passe, né? Eu até apliquei o passe, pedindo o apoio da espiritualidade, das intuições, eu não via absolutamente nada, nada, nada. Eu falava, olha, nada espiritual, nada material, né? Colocamos no grupo de desobsessão e ninguém tinha nenhuma percepção, ninguém tinha o que falar, e ele também não, foi no médico, não tinha um diagnóstico, e o tempo foi passando, né? Até que ele se sentiu mal, né? E o que nós, no final, acabei perdendo o contato com a esposa, a gente acabou perdendo as informações, né? Uma médium acabou pensando que era alguma coisa de sangue, de sistema circulatório, viu alguma coisa, mas não tinha clareza nenhuma da informação. E, de repente, ele teve uma piora, né, de quadro clínico, né, de sinais vitais muito importante. Foi para o hospital, foi socorrido às pressas, e, pelo que parece, era um quadro de leucemia ultra avançado, com metástase, não tinha absolutamente o que fazer, e ele veio a desencarnar num tempo extremamente curto, de coisa de dois ou no máximo 3 dias, né? E aí, né? Fala assim, poxa, mas a espiritualidade não viu, né? O médium não viu, ninguém viu. Não viu, porque não era para ver. E nós ficamos frustrados, porque a gente falava, gente, mas não é possível, né? Ninguém percebeu nada, tem uma médium que achou que podia ser, né? E também não era certo o que ela percebia. Então, a gente não tem essas respostas, a gente não tem esse poder mesmo, né, de dizer que vai conseguir resolver, que vai curar, né, que a pessoa, que as respostas vão vir. Isso não é fato, né? Nós vamos até um ponto, a espiritualidade permite que a gente perceba até um ponto também, né? Então, por isso que eu acho importante a gente sempre ressaltar esses 3 aspectos quando uma pessoa está na casa espírita à procura de um tratamento espiritual. Parte depende da espiritualidade, parte do esforço do indivíduo em melhorar-se, fazer a sua reforma íntima, em cuidar-se, né? E a outra parte é aquilo que ninguém vê, né? Que é aquilo que está lá no planejamento reencarnatório, aquilo que é expiação e que, de repente, não vai se livrar desse desafio, porque realmente o espírito precisa passar por isso. Então, nossa, mas é uma visão pessimista, será que eu vou... Não, eu acho que é até mais tranquilo, porque a gente fala, olha, aí tem coisas também que nós realmente vamos passar. Essa é a questão. E o que você vai precisar passar, ninguém vai tirar e evitar que aconteça. Porque senão seríamos imortais, né? Eu acho que eu vou morrer, eu vou lá no Júpiter, que é médico, vai cuidar do físico, espírita, vai cuidar do espiritual, e está tudo resolvido. Claro que não, né? Porque eu não sei o que está definido no meu planejamento reencarnatório. E aí o Júpiter, enquanto médico, fez um trabalho excelente, enquanto espírita, enquanto casa espírita, fez um trabalho excelente, mas eu tenho que passar por aquela situação mesmo assim, né? E aí, o que vai ficar, né? Todo esse recurso que foi prestado pela casa espírita, pelo apoio médico e tal, auxilia para que eu sofra menos, para que eu tenha uma qualidade de vida, para que eu tenha até um desencarne menos
perturbador, né? Lembrando do Kardec na perturbação espírita. E aí sim nós estamos fazendo as pessoas entenderem qual o papel da casa espírita. Senão as pessoas vão na casa espírita para cura, querendo encontrar resultado. Não encontrou, o centro é fraco, né? Essa é a fala. Eu vou lá no centro do Júpiter porque o centro do Júpiter é forte, o centro da Rosa é fraco, né? E aí a gente cria essas ilusões aí na cabeça do povo, né? Bom, além disso, ele fala aqui que basta que o espírito pense uma coisa para que essa se produza, né? Como basta que ele modele uma área para que se repercute na atmosfera. Então, a capacidade dos espíritos em produzir esses fenômenos, né, de cura, eles são muito grande. Então, por isso que a gente sempre considera que existem outros fatores, né? Existem outros fatores no processo da cura espiritual que, de repente, nós não sabemos. Eu me lembro eu não lembro se foi um artigo do Richard Simonetti, que ele fala de um caso de um jovem que ele era usuário de drogas, e aí quem convive com isso sabe o tamanho do desafio, do problema, e aí ele era agressivo, batia na mãe, fazia coisas absurdas, até que ele sofreu numa situação de um roubo, uma situação assim, levou um tiro e ficou em coma, né? E a mãe pede, né, para que a espiritualidade tire ele daquele coma. E é o que a espiritualidade, né, ela era espírita, e o espírito vem e fala para a mãe dele o seguinte, fala, olha, nós podemos fazer com que ele saia desse coma o quanto antes, né? Porém, o melhor caminho para ele é que ele desencarne. Porque se ele voltar do coma, ele vai continuar lhe batendo, ele vai continuar usuário de drogas e ele vai ser brutalmente assassinado. É isso que você quer para o seu filho? Ou você quer que nós aproveitemos essa oportunidade para resgatá-lo enquanto ele não comete situações ainda mais graves? Né? Então, nós não sabemos quais são os desígnios de Deus, né? Então, é muito interessante essa reflexão, porque isso vai além da vontade dos espíritos, né? Os espíritos podem fazer muitas coisas, porém, se não for o momento, né? E tem outras referências quando a gente fala também do magnetismo, e aqui eu vou abrir um pouquinho a cabeça nossa, porque a gente é muito espírita às vezes, né? Demais. E às vezes a gente não lê muita coisa fora, até para entender, porque o Kardec, ele é uma grande referência quando a gente fala do estudo do magnetismo e dessas questões todas. Mas também tem mais gente aí fora que também tem estudos interessantes, como, por exemplo, a Anne Besant e o Lady Victor, quando falam de forma de pensamento, criações mentais. E aí eles dizem assim, sendo os fluidos o veículo do pensamento, parece Kardec falando, né? Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, né? Então, aqui atrás, nós estávamos falando de Kardec. E aqui eu estou comparando um texto que não é de Kardec, mas é muito coerente. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer sem receio de errar que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos. Olha só. Que se cruzam sem se confundirem, como as linhas, né? As linhas lá dos aviões, que eles têm, cada um tem a sua rota, eles se cruzam lá no alto, né, sem se confundirem. Como há no ar as ondas e raios sonoros. Há mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Olha isso, né? Torna nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. E aí, algumas dessas fotografias representam resultados elétricos e magnéticos de fenômenos físicos, nos quais também não nos deteremos por não serem pertinentes ao nosso tema específico. Mas é interessante, né? Então, as coisas estão muito interligadas. Tá? Então, vamos lá.
saindo um pouco, um pé um pouquinho fora de casa, para a gente olhar outras referências, que são importantes. Os teósofos, que têm sempre muitas observações a respeito das formas de pensamento, afirmam, apoiados em declarações de seus videntes, entre eles Anne Besant e Leadbeater, que as ditas formas do pensamento não se restringem às imagens de pessoas e coisas, mas atingem as concepções abstratas, as aspirações do sentimento, os desejos passionais, que revestem formas características estranhamente simbólicas. E quem está citando isso é o Bozano, hein? Tá? Então, nós temos espíritas citando também algumas outras referências. Já os magnetizadores da primeira metade do século passado haviam notado que os sonâmbulos não só percebiam o pensamento das pessoas com quem se punham em relação, sob a forma de imagens, geralmente localizadas no cérebro, com também, eventualmente, fora dele, mais ou menos imersos na aura da pessoa, que na ocasião tinha na mente o pensamento correspondente à imagem. O que é isso? Ideoplastia. Então, eu estou aplicando o passe no indivíduo, eu posso ver no campo áurico dele, né, ao entorno dele, imagens, que são reflexos de modo de pensar, estrutura de pensamento, os excessos de preocupação, processos até de obsessão. Então, isso pode ser percebido. É isso que eles estão dizendo. Né? Então, às vezes, eu vou lá, aplico o passe em alguém, eu vejo sombra, eu vejo um monte de coisa, eu acho que é o obsessor da pessoa. Às vezes, não. Às vezes, é o mundo mental dela. Às vezes, são as criações mentais dela. Né? E é isso que ela, então, vai projetando, né, fora de si, né, fora da sua casa, da sua estrutura de mente, e aí, então, isso vai aparecendo, né, quando a gente está lá no passe. Quando me ordenam que veja, percebo o interior do seu estômago e nele nitidamente a úlcera que me atormenta, sob forma de sangrenta mancha vermelha. Vejo a forma do meu coração e sinto-me capaz de ver o cérebro do doutor, deixe que me ordena. Assim foi que muitas vezes lhe vi no cérebro a imagem radiosa de sua genitora, bem como de pessoas outras nas quais ele estava pensando sem me dizer. Olha isso. Então, nós estamos vendo aqui a capacidade do pensamento em projetar todas as suas criações. A origem, aí se a gente for colocar o pezinho para fora também lá na psicanálise, entender um pouco Freud, ele vai nos deixar isso muito claro quando a gente percebe que o nosso inconsciente ele vai jogar muita coisa para a gente quando a gente está dormindo, tem um pesadelo, né? Aquelas coisas que pulam na nossa mente de repente, é isso. São impressões que estão guardadas, são memórias, né? São algumas aflições que a gente não conta para ninguém. Eu costumo dizer que nós temos dois mundos, um mundo externo de manifestação da personalidade, né? Daquilo que eu pareço ser, que é a forma como eu quero que as pessoas me vejam, né? E o meu mundo interno, aquelas coisas que eu não falo, aquilo que eu guardo só para mim, as minhas aflições, as minhas angústias. E aí, lá na câmara de passe, às vezes isso vai aparecer um estômago, né, com uma úlcera, vai aparecer um coração aflito, um pré-hipertenso de tantas tensões e aflições, né? Então, essas impressões todas elas vão aparecendo, porque, de repente, elas são muito guardadas, né? A gente guarda isso e acaba não manifestando. Estou falando de ser positivo ou negativo, mas é o nosso mundo íntimo. Se a gente não cuidar, pode se manifestar através das doenças, né? Então, é aí que a espiritualidade vai atuar. Vai percebendo essa nossa estrutura de perispírito, como que os nossos centros vitais estão funcionando e vão tentando atuar sobre isso. Mas por que a pessoa volta a adoecer? Né? Porque, na verdade, o que acontece? O seu mundo mental, às vezes, é mais forte e a capacidade de dominar os pensamentos, essas impressões é menor. E aí tudo volta, né? E aí voltam os pensamentos, voltam as influências, voltam essas coisas todas, né? Bom, antes de seguir, isso aqui é uma explicação que não vai muito longe, eu vou fazer uma pausa aqui.
aqui abrir para vocês comentarem o que está no mundo mental de vocês aí. Fiquem à vontade. A Rose chegou atrasada, viu, tio? Vai perder ponto. E o Pedrinho também. Vai perder O ponto. Fred. Ô, Luciano, E do Dura. esse tema que você está abordando aí é apaixonante, né? Começando lá atrás, quando Hahnemann diz que a doença é um desequilíbrio energético. Veja que Hahnemann falou isso há 200 anos, e ele não conheceu Kardec, né? E ele dizia que a doença era um desequilíbrio energético, um desequilíbrio das energias. E quando nós estudamos homeopatia, e a gente começa a dar o medicamento homeopático, e a gente acerta o medicamento homeopático naquele paciente, ele começa a sonhar com os conteúdos. O Card nos ensinou, ele deu o nome de pacotes mal feitos. São aquelas coisas que você passou e colocou sentimento demais. Ou muita raiva, ou muito medo, ou muita fantasia, e aquele pacote ficou viajando na sua memória de maneira que está incomodando lá. E ele viajando muito tempo, ele vai para o esquecimento do frontal. Mas ele continua desequilibrando a intimidade, disso que você está falando aí. Causando a desarmonia energética mais íntima, que vai sair no mata-borrão. O corpo físico é o mata-borrão. Quando o medicamento homeopático começa a funcionar, esses pacotes mal feitos são drenados. E eles vêm durante a noite no sonho, de maneira simbólica. A gente, na homeopatia, não tenta, e fala para o paciente, não tentar entender, interpretar sonho. Mas saber que está sonhando e ter uma lembrança que esse sonho vai viajando paulatinamente, numa ordem certinha para o passado, até chegar na infância, é um dos sinais da cura. O paciente vai drenando esses pacotes mal feitos, esses conteúdos que estão gravados no perispírito energeticamente, e eles vêm para elaboração e ressignificação durante os sonhos. Daí a importância dos sonhos, né? É fantástico o quanto que o sonho para nós é importante. E impressionante a ignorância que nós temos sobre esse período que foi sempre ignorado, né? Principalmente pela medicina. Quer dizer, você dá um remédio para uma pessoa dormir e travar o cérebro, impregnar o cérebro desse coitado, para que ele durma 8 horas, achando que você está dando saúde para ele, é um crime. É um crime. Porque é exatamente durante o sono, livre de tarjas pretas, que ele vai ter chance de drenar esses pacotes de maneira simbólica, né? Que você não fica sabendo. Mas o paciente sabe, né? Eu só rapidinho, eu dei um remédio para um amigo meu uma vez, e eu falei para ele que ele ia sonhar e tal, e ele voltou um mês depois assustado. E me contou um trauma que ele teve, que ele tinha, entre aspas, esquecido, né? Ele foi traído pela noiva, né? Há 10 anos atrás, de quando eu dei o remédio. E ele sonha que vai atrás dela. A cena foi exatamente a mesma. Ela pede perdão para ele, ele perdoa ela, se abraçam, choram muito. Na realidade, ele não teve um sonho, ele teve um desdobramento. O que propiciou isso aí foi o remédio homeopático.
e saiu dele aquele trauma, né? E até depois ele falava assim, que se ele encontrasse o cara que ele fugiu com a noiva dele, o cara, porque anos mais tarde ele encontrou a mulher da vida dele. E realmente ele é um cara hoje muito feliz, veio a casar com uma moça muito legal, um casal muito legal. Então, só para dizer para você que o tema que você entrou hoje aí é de extrema importância para a saúde mental nossa. Extrema importância. Né? E a psicanálise. Né? Se o Marquinhos estivesse aqui, ele já se metia no negócio aí, ele tem um discurso pesado sobre isso. Né? E a homeopatia... Marquinhos é um filho nosso. O Marquinhos faz psicanálise. E agora está fazendo hipnoterapia. E leva o cara para a regressão de memória, fantasticamente. E abre aqueles conteúdos, aqueles pacotes. Né? Então, eu acho que esse é bem-vindo. Você está de parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço pelo aclaramento, aí, lembrando do Hahnemann e da homeopatia, desses recursos que nós temos e que às vezes a gente não valoriza, né? A gente vive numa sociedade muito alopática, né? Que depende muito de medicamento, depende muito de recursos que são materiais, a gente sempre esquece do espírito, né? Por isso, se a gente valorizasse mais, não só a homeopatia, mas esses recursos todos que a gente tem, a própria medicina tradicional chinesa, todos esses recursos, eles são benéficos, né? E aí a gente não ia precisar tanto dos hospitais, a gente não ia precisar tanto das drogas, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso realmente. Né? Algum comentário, alguma dúvida? Ô, Luciano, eu sempre sou o primeiro a ter dúvidas aí. Minhas dúvidas, às vezes, são bem primárias, mas faz parte, tá? Assim, pelo que eu entendi no texto, não sei se é isso mesmo, quando se aplica um passe, o passista, além dele criar um magnetismo, através do pensamento, ele sintoniza com a pessoa que está recebendo o passe. Isso pode acontecer, sim. E ele sintoniza a ponto de perceber o que está acontecendo não só no corpo físico de quem está recebendo o passe, como no pensamento e no perispírito dessa pessoa que está recebendo o passe. É isso? E se ele tiver esse nível de sensibilidade, ele pode perceber, sim. Se ele não tiver esse nível de sensibilidade, esse trabalho vai ser feito pela espiritualidade. Tá. Mas o passista não percebe, que ele simplesmente está doando uma fluido. Ele doa, e nesse processo ele pode perceber. Você falou uma coisa que é fundamental e acha que é coisa simples, né? Vamos lá. O Chico Xavier, uma vez, ele foi aplicar o passe numa pessoa e ele pediu, né, para essa pessoa depois procurar um médico. Ele era muito discreto, né? Olha, meu filho, procura um médico para ver como é que está a saúde, né? E a pessoa perguntou para ele, né? Mas está tudo bem, né? Ficou preocupado. Falei, é sempre bom dar uma olhada, né? Aquela forma tranquila dele lidar com essas situações. E ele viu que estava vendo um tumor. E aquilo foi confirmado depois, né? E aí um trabalhador virou para ele e falou assim, mas como você percebeu, né? E aí ele falou, olha, é simples, né? A gente tem de, quando for dar um passe em alguém, entrar em sintonia. Entrar em sintonia com o outro. Então, essa fala dele é muito importante, porque é isso que você falou, Adilson. Então, quando eu vou aplicar um passe em alguém, eu preciso estar sintonizado com a outra pessoa. Como que é estar sintonizado? Eu preciso realmente ter a certeza de que eu estou com o amparo da espiritualidade,
eu estou doando as melhores vibrações que eu tenho para aquela pessoa que está recebendo. Nesse momento, né, vamos lembrar do André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ele fala de circuito. E é tão difícil, às vezes, as pessoas entenderem, né, mecanismos da mediunidade, mas ele fala assim, existem 2 tipos de circuito. Circuito aberto e circuito fechado. Tá? Então, nós vamos dar exemplo para isso ficar bem claro. Então, vamos supor, né, que eu sou irmão da Lili. Na próxima, eu gostaria de ser irmão da Lili. Aí, vamos pensar numa coisa. Eu e a Lili estamos em circuito fechado. O que é circuito fechado? Corrente elétrica. Está fechado aquilo ali, né? Existe uma emissão e recepção. Está fechado. Circuito fechado, eu penso assim, nossa, eu preciso ligar para a Lili. Ela me liga. Ela me liga. E aí eu falo, nossa, Lili, estava pensando em você agora. Não, é que eu precisava falar com você. Isso acontece com Jaqueline e Adilson, que são marido e mulher, acontece com o Júpiter e a Tânia, acontece com todo mundo, né? Quem tem irmão, quem tem filho, quem tem alguém, um grande amigo, né? Então, nós criamos esse circuito fechado, que é essa sintonia. Então, quando eu entro na câmara de passe, eu estou em circuito aberto. O que é circuito aberto? Eu vou captar qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de situação. A Rosa sentou na minha frente para tomar o passe, eu preciso fechar o circuito com ela, o circuito mental. E por que o André Luiz fala isso? Porque isso é o princípio básico do processo mediúnico. Então, por que o médium de psicofonia, de psicografia, qualquer tipo de mediunidade, ele consegue captar o pensamento do espírito? Porque o circuito está fechado. Ah, mas não vai acontecer sempre? Não vai acontecer sempre. Como que não vai acontecer? Então, vamos pensar. A Lília é uma médium de incorporação, mas está no desenvolvimento mediúnico. E aí chega o Dr. Bezerra de Menezes e fala assim, eu vou mandar uma mensagem para a Lili sobre a fraternidade. E aí a Lili sente a vibração do espírito e aí vem o pensamento. A fraternidade é o elo de união de toda a humanidade. Aí vem essa frase. Pensei agora, tá, gente? Vem a frase bonita. Aí ele fala assim, o doutor Bezerra de Menezes tentando fechar o circuito com ela. Ela fala assim, jamais que eu tenha um pensamento desse. Doutor Bezerra, aqui comigo? Jamais. Isso daí deve ser alguma coisa de obsessor falando frase bonita para me enganar. Ixi, se não for obsessor, é coisa na minha cabeça. Porque eu estava pensando hoje na campanha da fraternidade, que a gente vai fazer no sábado, então não tem nada a ver. Abriu o circuito. E aí não consegue entrar em sintonia com o doutor Bezerra. Aí o doutor Bezerra, de novo, vai lá e fala assim, minha filha, a fraternidade é o elo de união de toda a humanidade. Ela fala, jamais. Não percebe, né? Então, quando eu fecho o meu circuito, o que é fechar circuito? Me concentrar. E perceber que diante de mim existe o quê? Outro espírito. Então, a sintonia de tudo na nossa vida, ela se dá por igualdade. Por isso que o Kardec fala no livro dos médiuns, que mediunidade é sintonia e afinidade. A afinidade vibracional, né? Vamos lembrar que nós somos organismos. Nós, fisicamente, somos um organismo. Temos uma fisiologia. Sabe o que cura o nosso corpo físico? Alimentos fisiológicos. O que são alimentos fisiológicos? Uma fruta. Por quê? Porque a fruta tem uma fisiologia. Bolacha recheada não tem fisiologia. É isso que diferencia o que vai nutrir e o que vai encher a barriga. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu estou diante de um espírito, mas eu não consigo me desprender da matéria, eu não consigo ajudar o espírito que está na minha frente. Agora nós viajamos, né? Na maionese. Não. São as reflexões que a gente precisa fazer. Para eu conseguir
ajudar a fazer todo esse trabalho, eu preciso criar esse circuito fechado, eu preciso estar em sintonia com a outra pessoa. Se eu fizer isso, aí vem a questão do Adilson. Aí eu posso perceber o estado físico, eu posso perceber perispírito, eu posso ver campo mental, eu posso ver ideoplastia, eu posso ver os espíritos que estão em volta, eu posso ver um monte de coisa. Eu, nos meus melhores momentos de desprendimento, tudo em câmara de passe, eu consigo ver o corpo de uma pessoa como se fosse um corpo de vidro iluminado. A espiritualidade me ajuda para isso, né? Só, se eu não estiver nesse mesmo nível de concentração, o que eu vejo? Uma pessoa na minha frente, e aí com várias interrogações na minha frente. O que a Nina tem? Será que ela está bem? Será que eu não está? Vou rezar para ela, não percebi nada. Né? Doei energia? Doei. Né? Ela recebeu? Recebeu. A espiritualidade está ali? Está ali. Porém, se eu amplio a percepção para esse nível de detalhamento, eu posso direcionar melhor o meu pensamento. Essa é a diferença. Todo mundo balançando a cabeça, com interrogações, comentem. Então, Luciano, eu gostaria de acrescentar aí o que você disse, porque algumas pessoas, elas tomam passe com um determinado passista e elas se sentem bem, e inclusive muitas falam isso. E já tem outras que não se sentem bem tomando passe com aquela pessoa. Então, muitas vezes, o que acontece com esse pensamento, tanto do passista, da pessoa que está dando passe, e aquele que recebeu? Eu gostaria que você definisse isso para a gente, por favor. Porque, muitas vezes, aquele passista deu passe em várias pessoas e as pessoas ficaram bem. E teve um ou dois lá que não sentiu nada, pelo contrário, às vezes falou, a outra pessoa é melhor para dar passe. Você entendeu o que eu estou te falando? Uhum. Isso tem dois fatores, né? O fator do assistido, de quem está tomando passe, né? E do próprio passista. Agora, quando a gente está falando assim, várias pessoas, né, acabam ou não querendo tomar passe com aquela pessoa, ou percebendo algo desconfortável com aquela pessoa em específico, é muito provável que aquela pessoa, aquele passista, ele tem dificuldade de se concentrar, ele está mais preocupado com a técnica do que com a sintonia. Entende? Então, são fatores assim que vão fazer com que não crie essa sintonia. Você não consegue fazer o outro se concentrar. Eu já entrei em câmara de passe para aplicar passe e ter passista que, por exemplo, senta a criança, vocês não estão me vendo, né? Mas aí a criança vai lá e cruza as pernas. Aí o passista descruza as pernas. A criança cruza os braços, o passista descruza o braço. A criança põe a cabeça lá baixo, o passista põe a cabeça para cima, como se fosse a foto 3x4, né? Aí arruma a cabeça, arruma o ombro, arruma a perna, desdobra o que está dobrado e vai na paz. E faz isso com o adulto, né? Fala para fechar o olho, fala para rezar o Pai Nosso. A pessoa vai rezar o que ela quiser. A pessoa vai ficar na postura que ela quiser. Luciano, mas ela pode ficar de perna cruzada na câmara de passe, pode colocar o pé na cadeira. O problema é dela, porque essa é a forma que ela tem de se concentrar. Então, nós espíritas, nós vamos criando umas coisas, Nina, que isso pode nos afastar do assistido, de quem está ali tomando passe. Né? Do objetivo, né, principal. Isso. Do objetivo, né? Sim, eu já vi passista, centro espírita, aplicar um passe, um dispersivo tão karatê, sabe? Uma coisa tão violenta, assim, que a pessoa se assusta. Eu vou lá na casa do caminho e posição nas mãos. Aí eu vou lá no nosso lar, por exemplo, o passista faz um mundo de coisa, não sabe se entrou uma barata na câmara de passe, não sabe se né? E bate a mão no óculos. Então, são coisas que aí o passista, a pessoa que foi tomar passe, vai dizer, eu não sei se eu gostei de tomar passe naquela casa, eu não sei se eu gostei de tomar passe com arroz, eu não sei se... por conta dessas questões. Verdade, Luciana. E acrescentando aí, né, que a Faculdade de Botucatu fez uma experiência tão bonita de pessoas que tomam passe para a cura,
para que elas tenham cura das suas enfermidades, e a maior delas, a ansiedade. E eles tiveram muito resultado. E essa pesquisa, ela está lá. Então, eu achei bastante interessante, porque a ciência, você vê como a Universidade, a Unesp, né, fazendo toda essa pesquisa, você veja a credibilidade do significado de um passe para as pessoas. O quanto esse passe, ele tem valor, o quanto ele cura. E quando a pessoa, como você falou também, que a pessoa precisa estar lá predisposta também a tomar esse passe. E não importa qual é a pessoa que esteja lá, ela precisa também, como você falou ali, pode ser da pessoa, mas ter a fé também, né? A fé que faz com que ela tenha resultado salutar naquele passe. Então, é muito importante. Aí, obrigada. O trabalho da espiritualidade, ele sempre vai acontecer. Quem tá, por exemplo, se a gente vai ter um tratamento espiritual na casa espírita, uma coisa que poderia, né, ajudar muito, e já o trabalho da espiritualidade ajuda, seria se as pessoas, né, quem vai tomar o passe, tivesse um tempo maior ali naquele ambiente, né? Então, se ao invés de... O passe ao passe vai ser esse tempo curto, mas no tratamento espiritual, se as pessoas tivessem tempo, tipo 20 minutos, um tempo mais alargado, em que houvesse a oportunidade de a pessoa deitar numa maca e silenciar a mente, né? Acalmar o corpo físico. Eu tenho dias que eu consigo parar minha vida 10h30, 11 horas da noite, eu falo, nossa, eu não consegui hoje piscar, né? Então, se você pega uma pessoa nesse estado e deixa ela, só dela ficar na câmara de passe, 10 minutos equilibrando o seu centro de força, uma coisa que nós poderíamos fazer, eu acredito muito nisso, nós poderíamos ensinar isso para as pessoas. As pessoas não precisavam depender de nós para isso. Nós precisávamos colocar a pessoa na maca e guiá-la nesse processo. Olha, feche os seus olhos. Quando você estiver na sua casa, busque isso, um lugar tranquilo, faça isso, siga dessa forma. Acalme, está vendo como a sua respiração está mais equilibrada, como você se sente? Tente fazer isso ao longo do dia. Então, nós precisávamos ser facilitadores da autocura e do autocuidado, né? Então, fica uma sugestão, né? Se as casas espíritas, né, quem está trabalhando futuramente, aí, quando puder, né, poderia se desenvolver um trabalho desse. Olha que coisa riquíssima, se nós pudéssemos treinar e capacitar as pessoas para o autopasse, né? Para uma autoterapia, orientar as pessoas com relação a uma alimentação saudável, a como que ela vai conseguir se equilibrar antes de dormir. Ah, não, é cachorro que late, é isso? Lá o César, o Maru, que está com o cachorro do lado, como que ele vai entrar em sintonia com Jesus, o cachorro lambendo na cara dele? Então, na hora que ele for deitar, é esse momento. A hora que ele for deitar, é esse momento. Né? A Jaqueline tem 2 horas de almoço, então, nesse momento, ela vai fazer isso. Né? A Nina é quando acorda, então, é nesse momento. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a encontrarem essas oportunidades. Né? Eu faço um trabalho junto com o meu mentor espiritual à distância, de passe, a distância que é isso. Um conjunto de orientações para a pessoa seguir antes de dormir. E a pessoa faz, ela dorme, ela vai para o plano espiritual, a espiritualidade faz o trabalho, ela volta melhor. Mas eu preciso, saber que tem esses recursos e eu vou fazer isso antes de dormir. Né? Eu não posso ir lá na casa espírita, porque só lá que isso acontece. E aí foi sempre a minha pergunta, né? E na pandemia?
E quando está tudo fechado, e quando não tem recurso, será que nós preparamos as pessoas para lidar com tudo isso? Nós não preparamos as pessoas para isso. Então, uma sugestão, né? A gente aceita, Luciano. Inclusive, já estou aqui me escalando para você ensinar, entendeu? Se quiser, a gente já faz a prática hoje, para a gente já dormir com os anjinhos, bem Ô, Lu, você feliz. está escalado, Lu. Final da reunião, hoje o passe é seu. É. Eu super acredito nisso, é incrível. Eu acho assim, nossa. Eu sempre tive várias críticas, né? Então, mas assim, eu sempre sou voz vencida, porque, enfim, eu participo de uma casa espírita aqui em Curitiba que ela não é comum, assim, ela não é tradicional, vamos falar assim. Ela é bem fora do padrão. E a gente não tem câmara de passe, por exemplo. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. O que a gente faz ali? A gente tem um encontro de estudo, são pequenas salas que nós temos, a casa é pequena. Aí a gente terminou o estudo, a gente tira as cadeiras, vai apagando a luz, bota uma música clássica, e aí os trabalhadores vão entrando em sintonia, fazemos uma prece, às vezes a gente faz a irradiação, isso antes da pandemia, né? Óbvio. Fazíamos a irradiação antes ou depois, tudo dependia da quantidade de pessoas que tinha, se tinha alguém para o passe, que às vezes não tinha ninguém para o passe. E, enfim, aí eu fico escutando você falar de câmara de passe, e aí a nossa sala era uma sala normal, que às vezes acontecia antes do passe uma discussão acalorada durante os nossos estudos, e não era incomum que isso acontecesse, inclusive. Isso altera? Isso faz diferença? De forma alguma. Lembro de uma vez a gente procurando um lugar para fundar uma casa espírita, aí um colega do grupo falou assim, ó, tem um lugar ali que foi liberado para alugar e tal, mas era um boteco, né? E aí o mentor espiritual falou assim, ai, Luciano, você arrebenta mesmo, né? Eu conto uma historinha, você conta do boteco. Aí você falou, qual o problema? Se a gente vai Claro. reformar espiritualmente o ambiente, né? Se a gente vai colocar lá, deixar as melhores vibrações, e aí não tem diferença, né? Se eu tenho ou não, a câmara de passe. A espiritualidade aproveita aquele ambiente, o que se pode evitar, né? Eu acho que não deve ser o caso de vocês, vai se evitar uma discussão hostil, uma conversa hostil, agressiva, que não é coisa de casa espírita, né? Então, a polêmica, o concordar ou não, isso tem que ser vida da casa espírita. Lília, eu não concordo como você conduziu aquele passo, aquela reunião, aquilo tem que repensar, porque a gente vai confundir as pessoas, né? Kardec não fala isso, mas eu vi com Rustem, mas aqui não é Rustem, é uma casa espírita, tal. Então, essas discussões, elas são importantes na casa espírita, né? Então, não vejo problema. Eu acredito na casa espírita, vou falar aqui, eu acho que talvez ninguém se enquadre, quase ninguém se enquadre nisso, mas eu acredito na casa espírita sem aquela mesa grande que fica lá o dirigente lá na frente, quem vai fazer o passo, a palestra lá na frente. Eu acredito na casa espírita que as cadeiras são em círculos, em que nós não temos aquela coisa de escola, aquela coisa quadrada que... Tem um vídeo muito interessante aqui, quem é professor deve adorar isso, um vídeo que um cara fala que a escola que nós tínhamos no século XV, daí para trás, é a mesma, da Idade Média é a mesma que nós temos hoje, com uma lousa na frente, alguma coisa na frente, os alunos sentados e a figura de um mestre, né, dando ordens e não sendo o total dono do conhecimento, porque o conhecimento está compartilhado em toda a humanidade, ele precisa ser trabalhado, né? Bem lembrando Pestalozzi mesmo. Então, eu acho que esse é o caminho,
E aí isso tem que ser, e aí é terapêutico, né? Se eu estou na casa espírita com essa mentalidade, olha, vamos estudar em círculo, aqui não tem autoridade, não tenho, eu tenho um problema com casa espírita, que é respeitando aqui, né? E certeza que o Júpiter não é desses, mas eu tenho, me incomoda a casa espírita com aquelas coisas de a palestra do doutor fulano, esses congressos cheios de doutores, de juízes, e nós esquecemos da Dona Maria, dona de casa, que fala do evangelho também, né? E aí nós elitizamos demais o negócio. E a casa espírita tem casa espírita que parece universidade. Não faz sentido tudo isso, né? Porque para ir num lugar para sentar para ouvir alguém falar, você vai na universidade, você vai em qualquer lugar, mas a casa espírita ela precisa ser um lugar de acolhimento. Se a casa espírita não tiver nada além, é importante, é bom. Se a casa espírita não tiver nada além de um monte de cadeira enfileirada com um projetor na frente e alguém falando no púlpito, se não tiver nada além disso, pode correr, porque isso já tem em todo lugar. Em qualquer lugar nós vamos encontrar isso, né? Então tem que ter essa fraternidade, tem que ter esse acolhimento, essa sintonia para que a gente consiga perceber quem é a outra pessoa, ajudar de verdade a outra pessoa, né? E tirar a barreira, né? Tirar a barreira. Eu achei bem interessante, mas eu acho que vai, pelo menos a gente está percebendo que vai haver uma mudança depois da pandemia, a questão do centro espírita. Por isso eu acho que essa pandemia veio para todo mundo voltar para casa, repensar os seus modos de trabalho, né? E daí voltar agora com novas ideias, né? Tantas informações que a gente está tendo aí agora, né? Mas é bem interessante essa questão que você diz, a questão de preparar, né? Porque eu trabalhei de voluntária numa casa espírita bem grande, aqui no centro de Curitiba. Então, é um fluxo de 400, 500 pessoas cada palestra. Mas era o hábito. Então, as pessoas chegavam em cima do horário do passe. Por exemplo, às 15 horas começava a reunião, eles chegavam 15h30, mais ou menos, para subir direto para o passe, né? Para não perder tempo. Aí, o que a casa fez? Ela criou um grupo chamado GC, é o grupo de conscientização. Então, esse grupo, as pessoas que chegavam atrasadas não subiam lá em cima. Primeiro, não 5 minutos que fosse, ela chegava, eu trabalhei nesse grupo, ela entrava naquela sala, a gente estava lendo o livro Fonte Viva, que era bem rapidinho, estava conversando, a pessoa tinha que ficar pelo menos aqueles 5 minutos, ouvir um pouco do Evangelho, um pouco de Jesus. Aí era o último que tomava o passe, então as 400 pessoas tomavam o passe, nós éramos o último, aquele grupo era o último para quê? Para conscientizar a pessoa, daí a gente falava, né, da necessidade da disciplina, do horário, né, então as pessoas às vezes estavam pela segunda vez, mas era raro a gente ver a pessoa pela segunda vez passar por esse grupo de conscientização. Então, eu achava bem interessante essa casa, né? Tem esse procedimento. E a questão da casa, que a Lili está comentando ali, eu não conheço pessoalmente a casa dela, só a Isa que conhece, né? Mas eu sei, para mim, eu acho que é a casa do futuro. Porque eu achei interessante que lá não tem palestra, né, Lili? Só isso. Então, isso que eu percebo. Então, isso que eu percebo que vai ser as palestras, elas vão diminuir. É mais o diálogo, o acolhimento, né, ensinar as pessoas como resolver seus próprios problemas, né, suas próprias dificuldades. Eu acho que vai ser a questão do futuro. E a relação que você comentou também com relação ao passe, à prece à distância, também eu acho interessante, porque eu lembro uma vez que tinha um companheiro nosso do Movimento Espírita que trabalhava lá no Centro Espírita lá do Hospital Bom Retiro, e ele fez um seminário com a gente a respeito do passe, radiação e tal, e ele falou, né, que antigamente era assim, não sei se existe ainda, né, tinha um caderno de radiações, a pessoa chegava lá e colocava o nome da pessoa, né, e colocava se encarnado, desencarnado e pronto, se desincumpia da tarefa. E ele falou, olha, vocês têm que colocar uma pessoa na casa que fique ali orientando as pessoas, dizendo o horário que vai ser feita a radiação e pedir para alguém da casa que está solicitando que fique em concentração
naqueles minutos, porque ele disse que os espíritos estavam reclamando que eles colocavam o nome da radiação, os espíritos iam lá atender, que eles estavam na maior festa lá, diz que não, não sabia nem como proceder. O espírito vai pedir demissão, né? Está cansado de tentar trabalhar e não ter retorno, né? Daí ele disse que era para fazer isso. Pedia bem para conscientizar. Então, o procedimento foi uma ação. Daí eu aprendi também a fazer isso. Quando alguém pede para fazer uma prece, colocar o nome da radiação, eu disse, olha, a gente vai fazer, mas vocês não podem ir na casa, fiquem prece em casa, né? Para que haja essa sintonia, né? Pensamento e vontade. Aí só colocar o nome lá. Exato. É só isso. Passa a palavra. E é importante isso também, porque essa questão da palestra, não sei se acaba, acho que não, mas talvez o formato, né? A proposta de quem tem o conhecimento, trazer para compartilhar, trazer o seu ponto de vista, mas também estar aberto a ouvir, né? A ouvir outros pontos de vista. A gente tem um histórico aí no movimento espírita de alguns palestrantes um pouco mais inflexíveis, né? Alguns modelos de palestras aí que só a pessoa fala e acabou, você vai para a prece final, tomar passe e vai embora. Então, talvez isso precise mudar realmente, né? Mas é a casa espírita. Eu tenho uma frase que ela é um pouco dura, às vezes a gente pensa, né, a casa espírita vazia, não tem público, e a pessoa fala, mas às vezes Kardec disse que o espiritismo não ia ser das multidões, e não é das multidões, mas também não é de tão pouca gente, né? E se é hoje a casa espírita de tão pouca gente, alguma coisa está errado. Então a gente precisa pensar em coisas, né, formas de melhorar isso. Porque do jeito que está, eu costumo dizer, se do jeito que está não tem os resultados que a gente espera, quer dizer que alguma coisa já não está dando certo. Então, a gente pode pensar, né, pensar nisso. É lógico que não é ficar preocupado com volume, com pessoas, com público, né? Mas, logicamente, é importante que mais pessoas conheçam a Casa Espírita, que a Casa Espírita esteja aberta para as pessoas irem, participarem, conhecerem a doutrina espírita. Então, tudo isso é importante, né? Não vira um grupo de esquisitos, né? O pessoal é estranho e tal, não pode falar nada, ninguém pode comentar nada, não pode fazer nada, silêncio é prece. Eu fui numa casa espírita, acho que eu comentei com vocês, tinha um quadro de uma enfermeira, assim, com a mão na boca, igual nos hospitais antigos, né? Não sei se eu comentei com vocês. Aqui também tem. Então, não estamos no hospital do século XVIII mais, então, né? Nem os hospitais têm esse quadro mais, né? É verdade. O que você fala é tão importante, essa orientação, porque nós estamos vindo de uma época onde a gente terceirizava a prece, o passe. Então, as pessoas chegam ainda com esse pensamento de dizer, olha, ore por mim, eu preciso de oração, tudo bem, é o nosso dever fazer essa prece. Mas, assim, educar essa pessoa para que ela também tenha essa consciência de que ela precisa também, né, se colocar na prece, no pensamento, e ter direção sobre essa energia diante dela, né? É muito importante isso que você está falando. É isso aí. Exatamente. Ô, Luciano, eu vejo aí, então, a importância do nosso estudo, não é, e do entendimento um pouquinho mais profundo para que a gente mude a nossa mentalidade. Porque se nós não mudarmos a nossa mentalidade, a gente pode mudar a forma, mas nós vamos levar tudo isso para qualquer forma que seja. Entendeu? A gente pode deixar de dar palestra, a gente pode fazer um monte de coisa, mas se nós continuarmos com essa mentalidade e sem entender o que acontece quando a gente dá um passe, quando a gente recebe um passe, quando a gente se reúne para um estudo e tal, a gente vai continuar num outro formato, mas do mesmo jeito. Sim, perfeito sua fala. Exatamente, exatamente. Então, antes de toda essa mudança, a gente precisa mudar a nossa cabeça. Precisamos mudar
o nosso entendimento da doutrina, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. E é Fernando, importante. posso fazer um comentáriozinho sobre o que o Fernando falou? Desde que começou a pandemia, nunca mais eu tomei nenhum passe. Mas esse estudo diário aqui, eu estou para lhe dizer que eu estou, nesse último ano, nesse período da pandemia, mais equilibrado do que quando eu tomava passe. Então, é isso que eu entendo que isso que o Fernando queria dizer, né? A gente começa a mudar, né? Quando a gente aproxima mais do Evangelho, dos temas mais espiritualizados, a gente está fazendo essa mudança vibratória. Eu sinto isso. Kaleimi. Tem duas coisas aí na sua fala, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que é um pouco do que o Fernando falou, e o que você falou também é importante. A casa espírita, o que eu queria dizer? O passe, isso tem tudo a ver com o passe, porque, na verdade, se a casa espírita ela não está, esse é o primeiro ponto, se a casa espírita não está organizada, harmonizada, pois a casa espírita não tem nem harmonia, porque essas são as brigas políticas, são as brigas de poder, isso acontece na casa espírita. Né? Então, se a casa espírita não estiver harmonizada, nós não conseguimos nem desenvolver o passe dentro da casa espírita. Esse é um ponto. Né? E aí tem outro ponto que, em cima do que o Pedro falou, que eu achei que foi muito interessante também. Né? Então, olha o que o Fernando fala, nós precisamos mudar a mentalidade, senão muda o formato, mas a cabeça é a mesma. Exatamente isso que o Fernando falou, faz todo sentido. O Pedro fala uma coisa importante. Eu estou participando do estudo e me sinto melhor do que quando eu tomava o passe na casa espírita. Sabe o que isso quer dizer? Se quando a gente voltar para o presencial, nós não fizermos diferente e continuarmos, como o Fernando falou aí, com a mesma cabeça, qual vai ser o diferencial para a pessoa pegar o carro, andar 5, 10 quilômetros para ir no centro espírita? O que nós vamos ter que fazer para que realmente possa valer a pena? Porque hoje, alguém, né, vamos falar que a Ilse está quietinha lá no cômodo da casa que ela mais gosta, que ela se sente mais confortável, ela põe o celularzinho dela na frente dela, ela não precisa sair de noite, é uma mulher. Olha só, não precisa sair à noite na rua correndo risco, não precisa gastar com carro, ou se ela não tiver carro, com ônibus, ou se não com Uber. Olha isso. Se tiver alguém que dependa dela, ela não vai sair deixando essa pessoa em casa preocupada. Olha a complexidade, olha, por mais simples que seja, a complexidade que é sair de casa e ir para a casa espírita. Né? Isso eu estou falando de nós. Agora, você pensa em quem está chegando, conhecendo agora o espiritismo. A mulher que tem 3 filhos, o marido odeia que ela vai na casa espírita. E ela vai chegar em casa tarde, depois das 10, vai acordar às 5h30 para trabalhar amanhã. Olha a complexidade disso. Então, para ela fazer esse movimento, né, para tomar um passo mal dado para alguém com raiva, porque não vai ser o diretor da casa, ou ficar na casa dela, certo? Ouvindo como é que o cantor de violão? Moacir tocando violão. Uma palestra de alguém, querido ou não conhecido. Uma palestra muito boa. O que vocês acham, gente? Eu fui em casa. Mas e os livros espíritas? PDF, internet. Mas não é nada. Acabou. Então, é isso que nós vamos ter que se atentar. Então, a casa espírita ela vai ter que realmente fazer um movimento muito grande, né? Como o Fernando foi muito, muito feliz na fala dele, senão vai acontecer o que o Pedro está. O Pedro está aí, ó, com a cabecinha lá no almofada, confortável, e talvez ele não queira sair daí. Porque o tempo que ele vai perder de se deslocar para ir na casa espírita,
Ele vai lá na academia fazer uma atividade, ou ele vai estudar, vai fazer outra coisa. Esse é o nosso público. Concordam? Plenamente. A gente eu tá tava- falando, eu sempre falo isso com a Jaqueline, desculpa, Marluz. Sempre a gente fala, a gente conversa com a Jaqueline, aí eu fiquei pensando agora, Fernando, o nosso centro espírita, o que é hoje? O salão? Brechó. Um brechó. O Zé cheio de roupa lá, virou um brechó, né? Então, Ô, Luciano, eu saí porque chegou uma visita e o meu filho pediu uma pizza e tal, e ele não está bem, eu fui lá conversar com ele. E eu vi que você falou aí alguma coisa sobre nutracêutico. não, sobre frutas, você falou. Frutas. Então, eu vou colocar um tema aí para a gente poder um dia, é um tema de meu interesse, do que seja nutracêutico. Então, jogou na tua cabeça. Vamos abrir um espaço aí. Eu tenho uma experiência, uma pequena experiência com nutracêuticos. E, por outro lado, uma crítica do que está acontecendo com o pessoal que faz nutrição. Eles se formam e estão falando bobagens enormes. Por exemplo, tal remédio cura, tal fruta cura câncer de próstata. Não sei o que cura, não sei o que. Não, estão falando agora. Não, está uma loucura. Então, se existe um lado muito legal, que está crescendo muito, é o alimento que tem ação farmacológica, que a gente chama de nutracêutico. Por outro lado, está existindo uma comercialização, uma banalização disso aí, milagrosa. Então, se você tomar vinho, você não infarta, aí o cara vira alcoólatra. Então, se tiver um dia um espaço, e se você tiver interesse, a gente podia abrir para conversar um pouquinho sobre nutracêutico. Muito bom. Voltando ao centro espírita, né? Eu sempre falo assim, que as pessoas vão lá para o centro espírita e ficam com aquela cara de paisagem. Os papapás, sabe? Daí vai embora. E nós temos um costume na casa que a gente aprendeu em Cambé, né? Com o paizinho Hugo de Cambé lá. Depois da nossa reunião, o nosso grupo é pequeno, o nosso centro espírita é pequeno, né? A gente tem um lanche, cada um com uma coisa, porque como os meninos moravam na casa do caminho, eles chegavam da escola à noite, eles iam comer um lanche, a gente acabava comendo lanche com eles, daí que todo mundo levava, e virou um costume isso. Então, é a hora do bate-papo, a hora de conversar. Então, o pessoal é pequeno, é um grupo pequeno, né? O nosso grupo é a Nina, a Jaqueline, o Adilson que vai lá para um passe na terça. Lembra, né, Adilson? O Fernando, a Rose, o Pedro, o César Baruch, quando está aqui, o Zé Walter, né? Então, a casa é pequena, não é muita coisa. Mas na terça-feira, que é o dia da Fluido, aí enche. Aí os papapás se vêm. E o dia que vier o Juninho de Uberaba aqui, meu amigo, não tem lugar. Dá briga. Até briga para que não passe com ele. Então, você vê. E o Junto gosta muito de estudo e coisa assim. E a gente gosta de estudar. Eu sempre queria fazer isso, porque Sacramento faz muitos anos que eles fazem reuniões em círculo, né? E a gente tem uma vez por mês que a gente faz essa reunião em círculo, onde até a Cristina falou que a gente voltar a terceira semana do mês, fazer esse estudo com todos os outros grupos, né? Mediúnicos e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente copia muito Sacramento. E Sacramento só senta um atrás do outro, porque quando vai muita gente nos encontros, 700, 800 pessoas, né? Mas quando era menos pessoas, eram várias salas e todo mundo sentado em volta e um instrutor ali, né? Um dos trabalhadores de lá. E eu acho que isso é muito importante. E eu falo com a Jaqueline, eu acho que a gente não vai mais voltar
a ter as palestras presenciais como era antigamente. E tem gente que não quer e querem... Tem aquele grupo que quer presencial, né? Outro grupo que não. Então, terça-feira a gente voltou com o evangelho lá e 2 grupos de mediúnica. Mas pouquinhas pessoas. O nosso mediúnico mesmo está metade das pessoas que querem, né? Então, eu acho assim que esse formato que nós estamos tendo de reunião, acho que não acaba mais. É aquilo que você disse. Não acaba mais. Por exemplo, o Fernando e a Nina, para irem para a mediúnica lá, mais o Ângelo, que vai dar uma volta enorme para ir, é uma dificuldade. Eu não sei como que vai ser mediúnica sem ser presencial. Por enquanto tem que ser presencial, né? E como que nós vamos depois trabalhar isso? Isso é uma coisa... Por isso que os grupos vão ter que estar muito bem harmonizados, alinhados, né? O propósito é maior. E aí, assim, para a mediúnica, eu acho que isso volta, mas para o público mesmo, aquela coisa que a gente tinha antes, realmente a gente vai ter que fazer algo híbrido, né? Enquanto tem a palestra pública, aquilo que está sendo gravado em live, em rede social e tal, talvez seja essa a tendência, né? Mas é um desafio. Um desafio, isso aí mesmo. Alguém mais? O grande desafio maior é os trabalhadores, né? Sair da zona de conforto. Esses dias eu estava falando com uma companheira que é dirigente da URI aqui, né? Estava comentando com ela, vai ser um grande desafio, porque você vê, eu estou aqui na frente dela, tomando uma sopinha, tomando suquinho, agora uma hora vai ter que sair, uma hora tem que voltar, né? Então, vai ser bem complicado. Eu pelo menos, eu penso assim, porque antes faziam muito sacrifício, onde a gente sabe, né? E agora, sair da zona do conforto, quer dizer, vai ter que um esforço um pouco maior, né? E é bem isso. E eu acho que o online, o virtual, eu acho que não vai parar. Tem algumas casas que já estão programando fazer as duas formas ao mesmo tempo, né? Então, vai ser um avanço, né? Acho que no sentido de que vai possibilitar muitas pessoas que têm ainda dificuldade de ir na casa espírita assistir uma palestra. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita, né? É fazer com que as pessoas realmente se aproximem da mensagem de Jesus, dependendo do que ela está. Se ela está na casa ou não está, acho que esse é o objetivo. Tem um livro que eu perdi, não sei se vocês conhecem, Atualidade do Pensamento Espírita. Quem que é o autor? Então, ele fala disso, né? É um livro muito... eu acho que alguém deu emprestando, eu queria ler ele de novo, acho que emprestei e não me devolver. Mas fala muito isso, do futuro do movimento espírita. E ele toca nesse sentido. Então, é isso. Mas tem, eu sei de na região aqui, não sei em Londrina, mas na região, gente que está fazendo mediúnica nesse formato, eu acho que aí não dá. Não sei, acho que não também. Não sei se é resistência nossa, mas... mas tem gente fazendo e diz que está tudo certo, não sei não. Eu não vejo funcionalidade. É meio difícil, porque o pessoal fica mediunizado e já pensou? Em casa. Mas eu acho que isso é um momento, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo, né? E esse momento vai acalmar, vai passar. Acho que muita coisa vai continuar aqui na rede social, muita coisa, né? A gente vai, igual a Marluz falou, sair da zona de conforto. Eu acho que esse momento pede calma, né? A gente teve todo esse cuidado um para com os outros, né? Teve todo esse processo que nós vivemos nesses 1 ano e meio que nós estamos aqui. Isso aqui para nós foi um grande aprendizado. Eu acho que, igual o Fernando falou, a gente está aqui, nós temos que mudar, tudo tem que mudar na nossa vida. A gente não vai passar por esse processo todo que nós vivemos e não vamos mudar, né? A gente vai continuar na mesma situação que a gente estava, né? A mesma cabecinha fechada. Eu acho que todo esse estudo aqui, inclusive, nos ajudou a ampliar muito a nossa vida para esse preparo futuro que nós vamos ter. Que é o que o Luciano falou, para você tirar uma pessoa de casa, você tem que ter um diferencial grande. E o diferencial grande, eu acredito que nós estamos nos preparando
para poder transmitir isso para quem vai vir buscar o consolo. Então, eu acho que esse momento... Mas também a gente tem que pensar que assim, né? Bom, sei lá. Vamos tirar a pessoa de casa se realmente for útil. Ela quiser ir, né? Porque, na verdade, ela está recebendo os benefícios se for da vontade dela, né? Se ela tiver nesse esforço, nessa direção. Eu não sei, sabe? Eu tenho a impressão, como a Jaque falou. Isso, porque teve pessoas que frequentavam a fluidoterapia que eu fiz questão de mandar e-mail para a pessoa, que eu sei que era pessoa assídua na fluidoterapia, que não perdia uma terça-feira. Mas aqui, acho que não tem a mesma vibração, que, né, acho que não é a mesma coisa, né? Então, as pessoas não querem isso. E o que o Pedrinho fala, eu sinto a mesma coisa. Eu não tomei passe todo esse tempo e acho que eu me nutri da espiritualidade de uma forma tão mais profunda, né? O meu eu, muito mais profunda. Acho que essa é a sensação, Pedrinho. Eu também sinto isso. Gente, nosso tempo está uma delícia hoje. Nosso tempo... Mas, Jaque, eu continuo falando em mediúnica. Online, eu acho que... não, eu não acredito em mediúnica online. Mediúnica online, eu não acho que não é certo. Não, eu também acho que não. Lu, faz a prece final para nós hoje, Lu. Um pouquinho. Ele é neto da Célia Xavier. Ele disse que lá no centro deles, em Rolândia, estão fazendo mediúnica online. Você conhece a Célia Xavier, que tem vários livros escritos? Fiz palestra lá. Você fez palestra lá? Então reunião online. Mas tem o pessoal de Biporã também está fazendo online. Eu acho meio difícil. Eu acho que é possível. Depende da sintonia das pessoas que vão participar. Eu não sei nada, mas um obsessor, recebe um obsessor bravo. Recebe um obsessor bravo lá, e daí, como é que fica? E aí acaba a bateria do computador celular. Exatamente. Eu e a Nina ficamos paralisadas vários dias com o cara junto com a gente, tá louco? Não, eu acho que nem tudo vai. Eu acho que o que eu acho, né? Isso eu também não acredito, não. Ele falou isso aí, mas outro dia eu falei com a mãe dele disse que não. Ele está dizendo que sim, sei, mas a mãe dele, que é filha da Célia, disse que não. É outro tipo. Acho que ele tem gato. Mas tudo bem. Então vamos. Mas eu também tinha ouvido falar dessa família aí, tia. Eles fazem. Mas não por eles, né? Pelo Alexandre. Eu não te ouço, tia. O tio dele, né? O tio dele, né? O Alexandre, né? Eu não sei se é tio, não sei, eu não conheço a configuração. É tio. Mas eu sei que ele fala que foi ele que me falou, e eles já fazem há muitos anos, não é de agora. É há muitos anos. Mas o Alexandre que mora no Nordeste. Mora em Rondônia, né? Mas ele se separou da família. João Pessoa. Se separou da família aqui. Gente, depois ele é os baratos. Vamos para a prece. Lu, faz a prece para nós, Lu. Então, vamos lá. Buscar uma postura confortável, relaxada. Levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Buscando uma respiração mais tranquila. Neste momento, buscar sintonizar o nosso pensamento com a figura doce e meiga de Jesus, acalmando as nossas vibrações, harmonizando os nossos pensamentos, e dessa forma agradecendo a Jesus por tudo que somos, por tudo que temos. Que a luz do plano maior possa irradiar a nossa mente, partindo do coronário,
do nosso centro vital principal, até os demais centros de força, agindo de forma restauradora em todas as regiões do nosso organismo. E nessa harmonização, possamos nos sentir gratos pelas bênçãos da vida, pelo amparo e pelo apoio da espiritualidade. Possamos, nesse instante, sentir o abraço fraterno da espiritualidade, do nosso anjo de guarda, espíritos amigos e familiares que nos acompanham na nossa jornada reencarnatória. Sintamos neste momento o abraço acolhedor da espiritualidade bendita. E que esse abraço revigorante possa nos auxiliar durante o sono útil e ser um lenitivo para as nossas angústias e preocupações. E um combustível para que possamos continuar a semana e estarmos em muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Obrigada, Lu. Obrigado. Agora todo mundo pode falar, gente. Ficamos energizados aqui, mudos. Muito bom. Nossa, Obrigado, maravilhoso. Luciano. Obrigado, Muito Luciano. obrigado. A Rose não falou hoje, hein? Só porque eu falei que ela chegou